E aí, galera do Gringa Cash, bem-vindo a mais um episódio diretamente de Boston hoje, no nosso estúdio improvisado aqui para receber um convidado super especial. Ele é artista, conhecido pelo Brasil todo, ex-reality, ele faz uma hipnotização, não sei se vai acontecer aqui hoje, mágico, e tem tanta coisa para falar dele, então tenho certeza que eu vou ter bastante pergunta também. Estou falando de um paizão, o nome dele é Pyong Lee. Pyong, boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigado pelo convite, cara. Muito feliz em ter você aqui. Muito primeira feliz vez em Boston. Em receber, a gente recebeu você aqui em Boston. É, cara, primeira vez. Primeira vez. O que te traz, Pyong, a Boston? Eu vim para os Estados Unidos dessa vez, trazer pela primeira vez a turnê que eu faço no Brasil e eu fiz no Japão ano passado, que é uma rodada, assim, né, um tour de palestras, mentorias, trouxe minha imersão de hipnose, auto-hipnose, em parceria com o Sam, que é um especialista em programação neurolinguística e mente humana, mentalidade, e junto com outro sócio e amigo, que é o Guto, fundador e sócio da Spring, que é escola de inglês, a maior escola de inglês para estrangeiros do Japão, e estamos trazendo aqui agora todo esse processo de mentoria, de imersão, de palestras. E Boston foi uma cidade escolhida para... Que legal. Pyong, você é uma pessoa que vem de uma família de imigrantes, correto? Imigrantes. E como tem sido essa sua troca de ideia com os brasileiros que moram aqui? Cara, tem sido muito bom e gera uma identificação, né? Porque minha família saiu do outro lado do mundo, na Coreia do Sul, da Ásia, para poder ir para o Brasil em busca de novas oportunidades, uma época meio pós-guerra. A Coreia não era o que é hoje, né? Não tinha essa coisa de dorama, K-pop, Psy, né? BTS, mercado de beleza. Então a Coreia estava meio andando assim pós-guerra e foram atrás de oportunidades. Então não falavam a língua, não tinham documento, meu pai e meu tio não puderam estudar. Então, trabalharam e ralaram a vida inteira como imigrantes lá, sobrevivendo. E é um desafio, né? Você sair do seu país, da sua cultura, longe da família, às vezes. E aí esse papo tem gerado, assim, bastante identificação entre a gente. No meu caso, minha história, a história dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Você tem rodado aí o mundo, né? Você falou, cara, o Japão. Já passei por palestra de Europa, Portugal, já fiz Las Vegas aqui, fui para Califórnia, no Vale do Silício, mas qual que é o nome? Outro nome que dá? Palo Alto, e Dubai, Japão, Brasil, Argentina, então vou rodando assim. Mediante tantos títulos que você tem aí, o Pyong, ex-reality, artista, qual que você mais se identifica hoje? Que se você falasse, essa vai ser minha profissão eternamente, eu sei que tudo ali se entrelaça hoje em dia, né? Então, tudo se entrelaça, mas sempre foi um conflito interno, sabia? Qual que prevalecia, qual que eu dava mais foco e energia, se era o artista, que esse ano faz 16 anos de carreira, se é o empresário, se é o especialista da mente humana, se é o professor, se é o pai. Então, eu acredito que todo mundo tem muitos papéis, né? E tem ciclos que a gente dá foco. Eu estou mais focado no ciclo de ajudar as pessoas através das minhas especialidades, estudos. Estou me posicionando mais como esse mestre da mente, hipnotista, terapeuta, sem deixar, né, 100% de lado a parte artística, que já fiz filme, já fiz série, já participei de todas as emissões de TV, faço mágica, danço, então assim, não consigo deixar 100%. Mas quando eu viajo o mundo agora é para poder compartilhar essa experiência, 16 anos de carreira, sobre mente humana, mentalidade, os conhecimentos da hipnose. Então hoje é mais para esse universo de mente humana, saúde mental, bem-estar. Minha dúvida particular e ignorante. Hipnose funciona, Pyong? Com certeza. Eu tinha as mesmas dúvidas. É normal a gente ter dúvida e preconceito quando a gente não conhece. Eu comecei 9 anos atrás. Cara, pra mim era tudo meio mentira, era meio do demônio, sabe? Quando falavam assim, é do capeta, não mexe com isso. E achava que todo mundo fingia, ou ficava preso, ou era um poder do mal.
E aí eu fui aprender por curiosidade, porque foi muito chocante. A primeira vez que eu assisti na rua assim, foi chocante. Parecia uma falha na Matrix, sabe? Quando você vê aqueles vídeos, todas aquelas coisas acontecendo. E fui aprender. Aí eu vi que não tinha nada a ver com esses preconceitos que foram formados por causa de desconhecimento, por causa de filmes, séries, desenho. Até o Pica-Pau mostrava errado, sabe? Quando ele hipnotizava as pessoas e jogava assim nos olhos, e os olhos girando. Então não tem nada a ver com o que a gente achava que era. Eu aprendi o método, descobri que servia para terapia, reprogramar a mente, para ajudar as pessoas. Porque meu pai faleceu cedo, né? Com 35 anos ele faleceu por causa de depressão, que levou a vício de álcool, vício de cigarro. 35 anos estava na fila do transplante de hospital público e não aguentou e faleceu. Então, depressão acabou com ele. Não se falava muito disso na época. Hoje em dia, a saúde mental é uma coisa mais abrangente, mas ainda assim as pessoas elas não sabem muito bem como mexer, como tratar, como resolve, como surge. Tem muitas áreas de conhecimento que estuda isso, mas de forma prática, assim, está dependendo de anos de terapia. Não sabe se vai resolver. Remédio, desregula os hormônios, desregula o corpo. Então, assim, é complexo ainda falar de saúde mental e uma solução boa para todo mundo. Hoje você com uma agenda tão extensiva, você ainda consegue atender ali no 1 a 1? É algumas raro. pessoas ou é Eu bem abro raro? agenda de vez em quando, mas é bem raro. Eu atendia muito lá em 16, que eu me formei, vai fazer 9 anos, 16 para 17, 18, 19, quando eu formei o instituto, formei milhares de alunos, centenas de terapeutas, lá estava mais ativo. E aí depois o foco virou mais. Não adianta eu tratar um por um, eu preciso espalhar e ter mais gente ajudando mais gente. E aí eu reduzi a agenda de atendimento. Então hoje é mais desafiador, assim, abrir a agenda. Mas eu ainda atendo porque quando tem gravação, no meu canal, por exemplo, eu postei umas 5 terapias. Eu gravei tudo recente, 5 terapias para mostrar o potencial da hipnoterapia, da hipnose, da reprogramação mental, do conhecimento das ferramentas do cérebro, da mente humana. Mas preciso estar fazendo, né? Eu não gosto da ideia de parar, porque fica muito... Como é que eu vou ensinar o que eu não faço? Então eu nunca paro de atender, praticar e estudar. Que eu acredito que só tenha resultado e moral para ensinar quem faz mesmo. Sim. Então eu ultimamente não atendo muito, mas tenho atendido. E você tem participado você tem dado mentorias. Essas mentorias normalmente é para um público grande ou é para um grupo? Depende, porque o que mais eu faço hoje para público mais geral, grande, é palestra. Sim. Seja contratado para um evento, seja um evento de um amigo, colega, empresário. Então, palestra é para bastante gente. Às vezes 2.000, 1.500, 3.000, 5.000 pessoas. Assim, palestra é uma coisa maior. As mentorias, até o nome mentoria, para eu ir mentorar e ajudar as pessoas a direcionar, é algo sempre mais reservado. Então, você vai ver que no máximo 100 pessoas, 80, 50... quanto mais atenção e coisa tem que dar por cada pessoa, é menor o grupo, né? Então a mentoria geralmente é um grupo menor, não chega tipo assim, 1.000, não, é sempre um grupo de 100, 80, 70, 50 pessoas. Você está falando às vezes de grupos de palestra onde você, como falou, menciona para 5.000 pessoas. O palco ainda te dá algum medo, Pyong? Não, meu, palco é o lugar onde eu mais me sinto confortável hoje. No início não era, como asiático, a maioria dos asiáticos é mais introspectiva, é uma cultura mais rígida, não tem essa coisa de expansiva que nem o brasileiro, mas eu nasci no Brasil, então eu sou brasileiro. E aí eu ainda no começo era muito tímido, né? Tinha um sofrimento, não é sofrimento, eu não sofria, mas tinha um processo de bullying que todo asiático era japonês, que a comunidade japonesa está há mais tempo. E o asiático era visto como novidade, sabe? Então era diferente. Então comecei a fazer teatro na escola, apresentação de dança, e aí o que me ajudou muito a dar uma destravada foi cultura japonesa, anime. Sabe, eu comecei a assistir anime, ler mangá, ir para evento de anime, lá eu fazia mágica pro pessoal, então comecei a trazer uma desenvoltura da mágica com a loucura das pessoas que consomem anime no evento, e aí isso ajudou muito. Então o palco para mim, ainda sinto o frio na barriga,
ele é uma empolgação, assim, de subir no palco. Você pode ter a mesma reação em duas pessoas e chamar isso de nervosismo, ansiedade. Para mim é empolgação. Me preparando para entrar em alta performance e entregar assim, o meu melhor. Então eu ainda sinto isso. Acho que o dia que sumir isso vai ser bem triste, assim, bem ruim. Quando chega no fim, você consegue sempre discernir, olha, hoje eu entreguei muito, hoje não. Hoje não rendeu da maneira... Eu tenho muita... autocrítica. Eu sou autocrítico, gosto de analisar tudo e eu sei quando minha energia tá... Claro, né? No começo, quando eu fiz minhas primeiras palestras, eu não tinha referência nenhuma. Agora, desde 2016 foi minha primeira palestra, 9 anos palestrando para públicos diferentes, de países, de estados diferentes, de culturas diferentes, em temáticas. Cara, eu consigo ver claramente onde a entrega foi boa, foi baixa, a energia foi alta, o timing foi bom ou não foi. Então, assim, hoje eu tenho essas referências. Eu ouvi em um outro podcast que você participou, onde você falava, quero ser famoso, celebridade, artista, né? E você acha que é isso, que artista é um dom, Pyong, ou não? Cara, eu não acredito em dom. Você não acredita em dom? Não é que eu não acredito 100%. O negócio é o seguinte, eu acredito muito mais no potencial da construção e do aprendizado, porque o cérebro ele é maleável. Então, tem neuroplasticidade. A pessoa consegue adquirir os talentos necessários. Muitas pessoas que são disciplinadas, focadas, elas têm tanta vontade de realizar aquilo que elas se dedicam de corpo e alma. Então, essa pessoa disciplinada, eu acredito que ela tem muito mais potencial do que a pessoa que nasce com o dom. Eu acredito que existem pessoas que nascem com uma certa tendência para aquele lado. Então, são raras as pessoas que nasce o talento, que seria o dom de nascença, e a disciplina que potencializa. Aí eu acredito que a gente chega nas pessoas tipo Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, LeBron James, Michael Jordan, pessoas excepcionais. Então eu consigo ver isso como exceção, não como regra. Então tem pessoas que têm suas aptidões naturais, mas se não estimulado, a pessoa só vai ser mais uma, ou talvez nem vá para aquele lado, sabe? Então o artístico, ser artista, eu falava muito, eu queria fazer algo que eu gostasse. E o que me preenchia era palco, arte, fama, atenção. Esse é o ponto, atenção. Quando você é famoso, você tem muita atenção, que é bom e que é ruim. Mas é o que eu queria. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha decidido isso para minha vida. Agora, é construído. Eu tive que treinar muito para poder dançar break. Eu tive que treinar para fazer apresentação no palco. Eu tive que treinar minha comunicação. Eu tive que treinar mágica dia e noite, no metrô, no trem, no banheiro, na madrugada, conhecer outros mágicos. Então, essa desenvoltura de subir no palco hoje e falar para milhares de pessoas, isso foi construído, sabe? Eu não acho que eu nasci com o dom. Eu era todo introvertido, mais um cara, mais um asiático no meio de uma comunidade brasileira, sabe? Então, eu acredito que é construído e estimulado. Um dos meus melhores amigos, ele chama Sen Jen Lee, e ele é coreano, ele é americano de uma família coreana. Ele fala, Renato, asiático, como ele é filho de asiático, a gente é muito disciplinado. E você fala muito de disciplina, muito de metas, né? Metas profissionais, metas pessoais, a gente assiste vários vídeos aí você falando sobre isso. Com mais de uma década de internet, você já bateu todas as metas que você queria nesse meio, Pyong, ou ainda não? Não. Eu acredito que, óbvio, eu alcancei. Teve algum momento que eu falei, cara, eu cheguei onde eu queria. Então foi uma jornada desde 2009 que eu coloquei uma meta. Falei, cara, eu quero ser artista, celebridade, famoso. E não eram os 3. O ponto final era, eu quero ser famoso. Então não importava se era com mágica, se era como ator, que eu me inspirava quando era criança no Jack Chan. Eu queria ser ator de cinema, fazer luta, artes marciais, ação, ser meu próprio dublê, fazer parkour, dançar break, artes marciais. Então não me importava o quê. Eu queria ser famoso. Então, mas eu queria, para ser famoso, você tem que se tornar um artista ou uma celebridade. Nem toda celebridade é artista. E nem todo artista é uma celebridade. Tem muitos artistas bons que não são. Mas, e nem buscam. Né? E nem todo artista que é bonzão é famoso. Mas eu queria uma mescla, assim. Não, eu quero ser conhecido, eu quero ser artista, eu quero ser bom no que eu faço e eu quero ser famoso e conhecido por isso.
Então era uma clareza muito grande. Só que eu não sabia o caminho. Na época que eu coloquei essa meta, só existia televisão e rádio. E ser cantor, você não ficava famoso. Ou ser atleta olímpico. Então, eu não sabia o como, o caminho. Que ia surgir YouTube, internet, que as redes sociais iam virar essa... Pra mim era, vou ser famoso. E aí, da televisão fui indo, parou de convidar. Falei, o que eu faço agora? Aí comecei a estudar YouTube, internet. Falei, nossa, olha isso aqui, vai estourar. Pode estourar. Aí estourou Gangnam Style. Aí falei, meu Deus. Gangnam Style, o Psy tinha 12 anos de carreira, mudou a vida dele com um vídeo. Por causa de quê? Internet e YouTube. Falei, olha o potencial viral global que existe. Falei, é nisso que eu vou apostar. Ou seja, eu tive uma visão, quis focar numa solução de como ficar famoso, eu apostei no timing certo. Conheci o Whindersson lá, pequenininho, Cocielo, Christian Figueiredo, toda a galera do início ali, crescemos juntos, desbravamos o YouTube. Agora, no começo eu não sabia que eu queria 1 milhão. Tipo, todo mundo vai crescendo 100 mil, 200, a próxima meta 300, 400, 1 milhão, nossa, 2, 3, 5, meu Deus. Então, assim, meu objetivo de ficar famoso, eu sei que 2016 foi uma que me jogou de volta pra TV, muita celebridade artista, muito evento, muitos trabalhos. Eu falei, nossa, cheguei. Agora, aconteceram muitas coisas que eu nem tinha colocado como meta, eu não sabia que poderia ser eleito capa da Forbes, no Under 30, que eu ia virar personagem da Turma da Mônica, que eu ia correr com a tocha olímpica. Então, muitas coisas não tinham meta. Agora, eu vou estar mentindo se eu falar atingir tudo, porque tá tão perto, 8 milhões, óbvio que eu quero a placa de diamante. Então eu quero chegar em 10 milhões no YouTube, 10 milhões no Insta, que tá 7,5, no TikTok tá 4, eu quero chegar em 10. Sabe, os 8 dígitos viram uma nova meta, um novo patamar. Então eu tô criando estratégia agora para voltar a produzir conteúdo, porque eu parei um tempo, admito, eu fiquei focado na empresa, nos treinamentos, isso. Então esse jogo do conteúdo, joguei durante 11 anos, mais de uma década. Agora mudou o jogo em várias épocas, né? O Vine, não sei o que, agora o TikTok surgiu, mudou muito. Agora Sim. surgiu o Reels, Shorts, vídeo curto, não sei o que e tal. Aí, meu Deus, fui me datando e jogando um pouco. Agora de mergulhar de cabeça de novo na criação de conteúdo, é segundo semestre agora. E hoje a gente olha aí, né, o TikTok, o Instagram, o YouTube, existem várias plataformas, né? Mas antigamente, quando você começou, como você falou, você queria ser famoso, você queria ser conhecido, era através da televisão. TV. Então não existia televisão, rádio, revista, né? Aparecer na capa de uma revista, eu acho que era o sonho de todo mundo que queria ser grande. Você apareceu ali na capa da Forbes, né? Under 30, já com números expressivos. Mas você acha que hoje, com essa galera mais jovem que está chegando com a internet, é mais fácil para eles do que era para você lá atrás, quando você começou? Ou hoje é tanta informação e tanta gente boa já que pode ser até mais difícil? Cara, boa pergunta. Eu não vou definir com algo 100% exato. Sim. Eu acredito que tem coisas muito mais desafiadoras e tem coisas mais fáceis. Por que desafiador? Quando eu tava, era eu e meus 10 amigos, dominando todo o mercado publicitário, 80% dos maiores criadores estavam na mesma agência, fazia comercial de TV, projeto, viajava, fazia um monte de coisa. Então não tinha competição. Quem ninguém fazia, era coisa de vagabundo que não queria estudar. Então a gente foi dominando uma época muito boa. Hoje, só no YouTube, quando eu comecei não tinha nenhum canal com 1 milhão de inscritos. Longe disso. No Brasil. Hoje tem mais de 3 mil canais com mais de 1 milhão de inscritos. E surgindo novos. Hoje tem TikTok, milhões de seguidores, 10, 12, 15, 20 milhões de seguidores. Gente que eu nunca vi na vida. E que quando eu pergunto ninguém conhece, mas tem 20 milhões. No Instagram com 5, 7 milhões. Hoje 1 milhão é pouco. Hoje 1 milhão parece que virou tipo... Sendo que é muita gente. Sim. Mas a competição é tão grande porque eu não tô mais competindo só com artista e youtuber. Eu tô competindo com aquele médico com 2 milhões de seguidores, o tempo dele. Aquele nutricionista viral com 2 milhões de seguidores. Com aquele a advogada que viraliza com 1,5 milhão de seguidores. Com o Whindersson, com Carlinhos Maia, com a Marina Rui Barbosa, com o Mr. Beast, que é internacional, com a Rihanna, só tem 24 horas da pessoa. Fora o tempo de estar dormindo, eu tenho umas 16 horas. Fora o tempo de tomar banho, trabalho, necessidades, que sobra pouco tempo. Aquilo que a gente está disputando contra Netflix, Amazon Prime,
YouTube, Minecraft, então, jogo, PlayStation, ou seja, é uma competição muito absurda hoje. E aí é tão diluído que para fazer dinheiro mudou o jogo. Você fica dependendo de publicidade, talvez você passe fome. Então, esse movimento dos criadores virarem marcas e empresas, as marcas virarem creators, os CEOs das marcas quererem aparecer, o Alexandre Costa do Cacau Show, João Adib Marques, a Magalu mostrar mais a Luísa Trajano. E esses movimentos são tipo tudo cíclicos diferentes, sabe? Agora chegou o TikTok Shop, será que vai bombar tanto quanto já bomba live commerce na China? Não sei, seu comportamento é social. Agora o jogo é muito... Agora, o que é mais fácil? Tem tanto conteúdo, tem até faculdade, tem escola de criação de conteúdo, ferramenta de edição, IA, coisa que você faz com IA que você nem grava. Você só bota lá um texto, ele faz seu rosto, seu gesto. Hoje já existe um caminho que foi aberto à mata. A mata estava fechada, chegou lá a nossa geração, até a anterior, as próximas, que foi abrindo caminho para, tipo, redes sociais assim, dá para monetizar assim. Funciona, sabe? Então, existem coisas mais simples hoje, só que muito mais desafiadoras. Porque uma coisa é você, eu e mais 10 competindo pelo mercado inteiro. Agora, outra coisa é milhares no Instagram, milhares no TikTok, milhares de YouTubers, milhares na Twitch, milhares de influenciadores do X, do Twitter. Então, é muita coisa. Pinterest, tipo, sabe? Tia Vine morreu, Clubhouse, Surge morreu. Então, assim, gente, cansei, não vou mais, não quero mais ser influenciador, não quero mais fazer programa. Ai, cansei. Compensa. Corta. Esse é o ponto. Não pode deixar de fazer. Olha que loucura, né? É meio que vira uma obrigação de empresa, marca, autoridade, que hoje todo mundo quer, não só quer, e quem não quer, deveria estar fazendo. Você está perdendo. Qualquer profissional de qualquer área, e qualquer marca, qualquer empresa, não está criando conteúdo orgânico para diminuir o custo de aquisição do cliente, para alcance orgânico, para venda orgânica com custo zero. Você está perdendo para os outros. Você está morrendo e definhando se você não joga esse jogo. Netflix entendeu bem. Duolingo entendeu bem. Então tem vários perfis que a gente gosta de viralizar. Até os canais de televisão hoje, né? Estão entrando ali. Tem que estar. O negócio é que eles demoraram muito para entrar canal. Agora, o primeiro artista de televisão que entrou do Brasil no YouTube forte foi Celso Portiolli, que é o que eu hipnotizei, viralizou o vídeo e tal. Celso foi o que chegou cedo, porque depois dele veio o Adriano Galisteu, aí todo mundo querendo fazer canal, chamando youtubers pra gravar e tal. Então é um movimento natural, não tem como não criar. Tem como criar sem grana, Pyong, hoje em dia? Tem muito. Tem como você... Porque os smartphones, uma coisa é, na nossa época que tinha que gravar em câmera digital para transferir, ou uma câmerazinha melhor, ou comprar uma câmera da Sony, uma GoPro, já era muito avançado ali. Só que o que os smartphones se tornaram, cara, você consegue gravar em 4K, cinema, isso, aquilo, até os ruinzinhos, hoje já vem com uma lente melhor, com software melhor, grava, edita na hora com o CapCut, edita com IA, bota a legenda rapidinho com o CapCut e posta. Ou seja, hoje você não precisa... Você consegue, sem dinheiro, criar conteúdo. E aí eu vou te falar, o Whindersson, ele só virou o que virou, mas criou sem conteúdo. Vídeo sem camiseta. A exceção Carlinhos Maia, veio de uma vila pobre, cria conteúdo só o celular dele. E não era iPhone no começo. Luva de Pedreiro. Fenômeno global. Pega a bola, chuta a bola, faz o gol, receba, repetição, conteúdo. Luva de Pedreiro, da roça. Não sei se ele sabe ler, escrever, não sei, sabe? Mas é um cara que bombou. Então é uma possibilidade hoje disso, sem dinheiro, criar conteúdo, ser exposto, viralizar, crescer, vender algo, fechar publicidade. Até com IA, esses dias eu tava vendo, gente fazendo publicidade gerado por IA, e a Magalu fechou com um cara que fez 2 vídeos virais e fechou publicidade com uma pessoa, uma apresentadora fictícia de um programa fictício. Então, existem formas criativas diferentes para se destacar, mas não é regra, porque não tem como você replicar. Como você replica um Luva de Pedreiro? Sim. Não é uma regra. Existem fatores virais, criadores de movimento. Existe sorte? Então, cara... Eu acredito que sorte é você estar preparado. Você se preparar, você agir, se preparar,
você tá pronto na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, mas você só tá lá porque você mexeu a bunda, você saiu da cadeira, você saiu da inércia, você entrou em inércia, em movimento para estar nos lugares. Igual eu não teria conhecido a galera, eu não teria crescido e talvez eu tivesse quebrado e falido o canal se eu não tivesse ido para os eventos, conhecer a galera, chamar para gravar junto e desbravar as coisas. Então, assim, sorte é uma combinação de vários fatores. Não existe sorte. Até para ganhar na Mega Sena, não foi sorte. Foi tipo assim, se você não compra o bilhete da Mega Sena e não aposta, você nunca vai ganhar. Pra mim, sorte seria tipo assim, tô em casa, vegetando, me ligam e falam, você ganhou na Mega Sena porque alguém jogou no teu CPF. Agora, o cara tem que sair, ir pra lotérica, jogar na Mega Sena pra ganhar a Mega Sena. Ai, sorte. Tem um esforço. Então, tem uma junção de variáveis e fatores, né? É um exemplo que eu sempre cito. Agora, na internet, pode dar sorte? Pode. Mas qual é o problema da sorte? Quem viraliza e acerta por sorte, morre muito rápido. Some muito rápido. Não tem uma consistência de... Porque o desafio não é só também bombar e ficar famoso. Ficar famoso, você pode fazer qualquer loucura para ficar famoso. O negócio é manter a consistência e a longevidade da carreira. Da marca, da empresa. Inovar, adaptar, tanto para criadores, tanto para marcas e empresas. Tipo, a gente vê exemplos clássicos. Blockbuster, gigante, morreu para Netflix. Ofereceram para comprar e não quiseram comprar Netflix por peanuts. Mas é aquilo, o criador também tem que se adaptar. Pode surgir novas redes sociais, novos formatos. Agora o formato do vídeo curto e tal, mas o vídeo longo é o mais consumido ainda no YouTube. Pyong, e a gente falando de rede social, tudo, mas ainda existe a mídia aberta, né? Ainda existem os canais abertos. De repente, não é um de repente, já conversando com você, se eu não soubesse mais nada sobre você, já entendi que não foi de repente, não foi uma coisa que você não estava preparado para, mas você recebe o convite do maior reality show do Brasil, que é o Big Brother Brasil. Aí você entra ali no Big Brother, exposto para todo mundo, né? Eu acho que vocês participaram na minha opinião, do maior Big Brother que teve, né? Na época mais importante pra gente, porque era a minha diversão aqui dos Estados Unidos, era o que eu assistia. Você entra ali e o que você acha, o que te surpreendeu? A gente está falando de ser surpreendido. O que você foi surpreendido com o programa positivamente e negativamente, Pyong? Cara, o que me surpreendeu foi o alcance. Foi assim, eles conseguiram ressuscitar mesmo. Com esse negócio de convidar metade famosos, metade anônimos, ressuscitar o Big Brother, porque 19 foi morrendo, né? Os formatos foi ficando repetitivo e tal. E aí 20 estourou de um jeito, e a galera tem uma falsa memória, sabia? Que a galera acha que estourou por causa da pandemia. Eu fiquei 60 dias na casa e eu saí no dia 61. Tinham decretado o lockdown um dia antes de eu sair. 2/3 do programa não tinha lockdown, não tinha pandemia. A galera assistiu pelo efeito novidade. Então me impressionou o alcance violento que teve. De forma, impressões negativas, cara, é um desafio muito grande. Não é negativo, é que eu esperava que fosse algo parecido, mas você entrar num lugar para você ficar preso, sem contato com o mundo externo, sem contato com amigos, família, internet, notícias, é uma experiência meio maluca, assim. Confinamento, eles já começam confinando antes, né? Tira celular, tira telefone, tira TV, fica num quarto de hotel com cama e banheiro. É só. Então você vai meio pirando, você perde a noção do tempo, porque tiram todos os relógios. Mas pira mesmo? Cara, não é que é pira. Altera bem de forma sutil e devagar e constante e vai alterando as pessoas. Então é um desafio muito maior do que as pessoas imaginam estar lá dentro. Tem piscina, tem comida e tá ganhando. Cara, confinamento é feito para gerar um efeito muito grande no cérebro e tal. E você vê, uma pessoa lá que começou de um jeito, depois vira outro negócio e tal, e a cada semana uma pessoa é odiada, amada, porque vai alterando muito. Porque a gente tinha a percepção de que uma semana lá era um mês vivendo. É tudo muito intenso, né? Tudo, porque um dia equivale a uns 4.
você não sabe a hora, não tem o que fazer, não tem celular, não tem livro, que proibiram livro na nossa edição. Não tem baralho, não tem ping-pong, não tem... É ficar na piscina, é tomar sol, é se exercitar, aí não sabe que horas são, aí não sabe que horas vai começar o negócio. Você vai meio... É uma loucura. Então é um pouco mais desafiador do que eu imaginava. Ali Você se arrepende de alguma coisa que você fez ali dentro? Cara, eu me arrependo de ter bebido. Eu poderia estar muito ultra focado, né? As pessoas me conheceram como um cara ultra estratégico, estrategista. Eu lia tudo que acontecia, acertava a hora, acertava a dinâmica. Só que esse é o negócio, eu refleti muito sobre isso, mas o efeito, um dos efeitos que causa é que, além de a gente ficar na xepa muito tempo, a gente não come muito bem. E aí a gente não tem acesso no dia a dia, nem o VIP, nem a xepa. Não. Tipo, coisas normais. Compra no mercado aí. Ali a gente tem rabada. Qual que era o nome da outra carne? Tinha uns negócios, fígado, rabada, não sei o quê. Aí fica a semana toda. Só que no dia da festa, eles dão umas comidas que a gente nunca viu na vida, uns banquetes e tal, não sei o quê. Só que é tanto pressão no dia a dia, estresse, isso, discussão, debate, aí você vê outro brigando, gritando, não sei o quê, na prova vai ser eliminado quem tá no paredão. Aí quando chega no dia da festa, dá um negócio que a gente só quer, tipo assim, mano, vamos esquecer o mundo, vamos esquecer todos. Então, acho que beber ali e me colocar no paredão. Me arrependo de ter me colocado no paredão. Porque eu planejei todo o desenho, né, do paredão. Acho que eu me eliminei. Ninguém me tirava, ninguém me colocava no paredão. Aí uma hora eu inventei de, caramba, meu, se eles comprarem a narrativa de vítima do Prior e do Babu, vai fortalecer eles. Porque o histórico de todos os Big Brother é quem foi perseguido e vítima ganhou. A Juliette virou fenômeno porque ela foi perseguida. Você estudou o reality antes de você entrar? Eu nunca tinha assistido e eu estudei o 17, 18, 19 antes de entrar. Eu assisti, estudei, vi todos os vencedores, highlight de todas as edições. Então você já tinha noção dessa narrativa? Tinha, eu achei muito perigoso, porque por mais que eles tivessem falado um monte de coisas esquisitas, que eu falei, cara, não tem como o pessoal tá vendo bem isso. Pelo menos pelo que eu ouvi, não sei o que vai pro ar, né? Uhum. Só que eu falei, cara, mas pode fortalecer muito eles, essa narrativa de só eles dois vítimas, todo mundo atacando e votando neles porque tá todo mundo aliança. Falei, cara, a gente precisa testar logo. Quem eu vou testar? Eu não sabia quem tava forte ou não, mas eu já tinha voltado de 2 ou 3, não sei, uns 2, 3 paredões. Eu vou me botar no risco, porque se as pessoas estão preferindo o jogo do Babu do que o meu, não, eu vou sair mesmo e vou curtir a vida com meu filho lá fora, ele já nasceu e tal. Então, assim, e você acreditava nisso plenamente ali na hora, você... No quê? Que era esse, que tipo assim, pô, se a galera tá acreditando... Não, tá se a galera tava daquele gostando. jogo... É porque assim, a minha percepção é, eu não vejo todas as câmeras. Sim. Mas como eu acertava muita coisa e previa os votos, eu tava em todas as rodas me esforçando para ter o máximo de percepção possível. Ah, isso aqui vai votar aqui. Ah, isso aqui tá óbvio. Ah, gente, como é que a gente vai fazer? Gente, se isso aqui tem o risco de você, eu e... Então a gente tem que mexer um pouco aqui. Blá, 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 blá. Só que eu ouvi muitas coisas, seja de Babu, ou seja de outras pessoas, de coisas que eles estavam falando, eu falei assim, cara, impossível lá fora tá sendo bem visto. Uma percepção minha. Sim. Aí eu tava... Só que se as pessoas estão preferindo de verdade o jogo dele do que eu, de mexer na dinâmica do jogo e prever e competir legal, então que se me tirarem eu saio mesmo e deve estar tudo errado. E eu fui pro paredão. Só que olha só, tive 3... Eu quase ganhei a prova do anjo, não ganhei, mas o Daniel ganhou. Só que eles eram obrigados a dar o anjo pra alguém, eles ofereceram pra mim. Só que eu falei, cara, mas tudo que eu falei aqui eu mantive a palavra. E o Prior não ia me colocar. Só que eu fui na festa e desafiei ele. Duvido você me colocar, então. Aí eu falei, mas o Babu vai. Então vai eu, o Babu e provavelmente a Rafa, mas a Rafa tá fora. Vai ser uma competição entre o Babu. Tudo que eu desenhei, ou seja, eu me eliminei, que eu me botei no paredão e no risco. Porque uma coisa importante no Big Brother. Você contar com uma segunda camada de pensamento, pensando um pouco no que pode estar acontecendo aqui fora. E eu pensava muito, só que tem uma questão de que na nossa edição, eu jamais imaginei que Marquezine, Neymar, Felipe Neto, todos os famosos estariam envolvidos fazendo mutirão e assistindo tudo. Não passou pela minha cabeça. Então isso foi uma falha muito grande. Quando eu saí, eu falei, cara, qualquer reality, se for votação, eu preciso levar em consideração isso.
Então você acha que isso foi uma falha? Foi uma falha gigante. Então você subestimou talvez que estaria tendo aquele Não, aquele subestimei alcance. o alcance também, subestimei que... Porque todo mundo fala assim, ai, Big Brother, não sei o que. Subestimei que tanta gente estaria acompanhando, interagindo, fazendo mutirão e vivendo e respirando aquilo. Então foi um erro de cálculo fatal. Então a gente fala que o Big Brother hoje é o maior reality do Brasil. Você já participou de alguns outros. Então, baseado nisso que você está falando, de você ter subestimado, talvez se houvesse um convite para você participar de um reality hoje, você participaria de novo? Ah, eu participaria, inclusive do Big Brother. Se tivesse um All-Star, você iria? Se tiver um... O Big Brother, ele teve o pior recorde de todos os tempos agora. Eles conseguiram inovar no 20. Isso é uma análise vendo de fora, tá? Não sei, pelos números e informações que a gente tem divulgado. Eu acho que eles falharam depois do 21, do fenômeno Juliette. Mas você vê a narrativa de ela foi perseguida, bulinavam ela, maltratavam ela e não sei o quê, e aí inverteu a curva, que é o que eu falei que eu fiquei com receio do Babu acontecer. 21 bombou. 22 foi meio morno. 23, mornão. 24... Mano, 24... Foi o Davi? Não sei, mas o 25... Não, 25 foi o Davi. Não sei. Eu sei que foi fazendo isso aqui. Tanto que o último eles mostraram 3 recordes, pior audiência média, pior audiência da final. Pra você ter ideia, a vencedora do Big Brother saiu com 1,5 milhão de seguidores. Uhum. Tipo assim, peraí. Todo mundo na edição lá... O desconhecido ganhava 4, 5. A Juliette ganhou 21 como vencedora. Só que a última edição, tipo, o vencedor saiu com 1,4, 1,5. Então, caiu muito. Agora, se eles quiserem ressuscitar, eu vejo que você falou do All Stars, eles teriam que misturar e fazer o que estão cochichando que iam fazer. De botar ex-BBBs num grupo, botar anônimos, tem que ter, e botar novos convidados famosos e fazer, tipo assim, uma mescla de 3 grupos pra galera ver se puxa um pouco, sabe? Mas se convidasse, eu iria. E qual que é outro reality que eu achar que é novo? Qual que é o negócio que as pessoas não perceberam? Eu falei isso num ou outro, uma entrevista. Porque eu não via um cara, viciou em reality, porque quer sair de casa, quer deixar o filho, não sei o quê. Eu sempre fui movido a desafios. Minha vida sempre foi... meu pai faleceu, minha mãe abandonou a gente. Então, tipo, eu fui criado pelo meu tio. 4 irmãos mais novos, trabalho desde os 12. Eu só me ferrei a vida inteira. Então, foi cheio de desafios. E eu gostava de competição, desafio, mesmo nessas condições precárias. Sim. E o primeiro que eu participei, na verdade, foi o Entubados, do canal Sony. Foi o primeiro, concorreu ao Emmy. O Danilo Gentili apresentou, tal. Primeiro reality show de youtubers, canal fechado, Sony. Depois Fit Dance Stars, foi a primeira edição. E você já dançava 16 anos? Já dançava desde os 10 anos de idade. Aí os jurados falaram que pelas jurados eu ganhei. Perdi no voto público, porque eu tinha menos seguidor. Primeira edição. Fator o quê? Novidade. Veio o Big Brother. Vai ser metade famosos, metade anônimos pela primeira vez. Novidade. Novos desafios. De novo, fui. Vai ter um reality show chamado Ilha Record, que ninguém sabe o formato. É um formato original novo, competição, novidade. Foi. Vai ter o Bake Off Celebridades, né? Vai ser a primeira vez que vai ter celebridades competindo em confeitaria. Foi. Todos esses tiveram um fator exclusividade, novidade, inovação, desafios. Então não é qualquer, me convida para... Eu sempre avaliei esse fator. Então eu gosto muito de desafios novos. Se vier um reality show novo, com uma nova proposta, que ninguém nunca foi, ninguém sabe o formato, ninguém sabe as dinâmicas, toparia aí. Se chamasse o Big Brother, agora, pós viver uma edição, esse aí eu iria muito fácil. Voltando para o seu BBB, né, como telespectador, como alguém que assistiu, a gente até falava sobre isso hoje, um pouquinho antes de você chegar aqui. Todos vocês ali dentro, do mais que não entregou nada até o que entregou mais, né? E isso dá para ser bem argumentado, porque existiam várias torcidas ali. Vocês todos brilharam. Todo mundo ali teve uma narrativa legal. Todo mundo tinha uma pessoa engraçada, tinha o apoiador, tinha o vilão, tinha o Daniel que só fazia cagada, e eu não sei se vocês viam que ele fazia aquele monte de... Mas eu não sabia que ele tava
que ele fazia aquele monte de cagada. Tão odiado que foi. Mas todo mundo ali teve uma carreira depois, né? Continua aí. Você acha que teve muito por ter esse acerto de elenco também? Eu acho que teve ali a briga da Boca Rosa com a Rafa Kalimann, você e Manu Gavassi assistindo a briga do feijão e falando, cara, a gente tá assistindo o BBB ao vivo. E eu teve o negócio do Prior, depois teve eu e o Patrick correndo, ele me empurrando. Exatamente. E aí o Big Fone, aí ele me indica, só que aí depois teve o meu bate-volta, que teve o bate-volta, foi a primeira vez que fizeram. Então acho que foi uma junção de fatores, mas o elenco é essencial. Eles continuam persistindo em alguns perfis de pessoas que não rendem. Mas o elenco, a escolha do elenco foi essencial, assim. E você mantém contato? Cara, qual que é o ponto que a gente não estreitou tantos relacionamentos? Foi a pandemia. Cada um foi pro seu canto, ninguém podia se ver, ninguém podia fazer nada. Geralmente nos outros seria o quê? Evento, todo mundo se vê, programa, grava isso. O que aconteceu no nosso? Lockdown, pandemia, cada um no seu canto, isso, aquilo. Mas toda vez eu já vi a Rafa, já vi a Boca Rosa, já vi o Prior, já vi. A gente já fez podcast junto, eu convidei ele para participar do meu podcast. Então acho que a galera achava que a gente era inimigo, rival, mas a gente era inimigo no jogo. A gente queria um matar o outro no jogo. Você achava ele um bom jogador? Cara, eu não achava, não. Mas eu achava que, tipo... Esse é o ponto, né? Tem uma cena muito boa que a gente tava vendo assim. Ele falou assim, ó... Você é muito esperto e tal, mas sabe por que você não vai ganhar? Aí ele falou, porque você é prepotente. Porque você é arrogante. Aí eu falei assim, sabe por que você não vai ganhar? Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque você é burro. Ai, esse trecho. Mas a gente tomava cerveja junto nas festas, a gente dava risada e tal. Então era um negócio saudável de rivalidade, não era inimigo. Sim. Tanto que a gente já se viu em evento, isso, aquilo. Então eu já vi a Gabi Martins já na Casa da Barra, depois em outros eventos. Então assim, a gente se tem, não conseguiu, tipo, estreitar, meu Deus, virar melhor amigo, frequentar a casa por causa da pandemia. Mas todo mundo, quando se vê, tipo... Você já tinha participado de vários programas de televisão antes do BBB, né? Todos os grandes programas você já tinha participado. Mas como que foi essa transição imediata depois, né? Do BBB como hipnólogo, youtuber, para uma figura pública real, né? Vocês eram as pessoas mais famosas ali naquele momento. Eu sei que teve a pandemia ali, então deu para você experimentar isso assim deu. Quando você saiu ou não? Não? Deu no volume assim mais online, mas você não sente, né? O online, tipo assim, por mais que tenha números nas lives, seguidor, nos stories e tal, são números que mudaram. Engajamento, a quantidade de comentários e tal. Mas, e outra coisa, isso é um negócio, é tão exposto que assim, você peida virar notícia. Uhum. Tropeçou virou notícia. Não, isso aí foi surreal, tipo, eu já tinha uns 15 milhões de seguidores, já tinha aparecido muito na mídia, televisão, feito filme lá, não sei o que e tal, mas, cara, pós Big Brother foi um negócio realmente surreal. Era outro público que chegou. Aumentou na época, 7, 8 milhões. É muita gente. Foi. Mas era muita gente, cara, cada canto do Brasil que eu ia. Eu fui no Japão, me pararam no metrô, no Coreia me pararam, gente do Brasil, cara, Europa, Estados Unidos. Brasileiro que acompanha, quer ser brasileiro, acompanhou esse negócio. Interior, no meio da estrada, do interior do Nordeste, do Norte, no meio da Floresta Amazônica. Cara, tem gente que para pra tirar foto. Gente que já conhecia, mas gente que reforçou no Big Brother, gente que só conheceu no Big Brother, então foi um nível, assim, bem surreal. Você saiu ali do BBB, papai, né? Acredito que seja a maior bênção da sua vida, né? E a gente assistindo ele, a gente já vê que ele, se eu fosse falar por mim, é super dotado, né? Ele conversa, ele fala, condicionou ele. E você fala muito de treinamento, né? E ali você ainda estava com a Sami, hoje vocês não estão mais juntos. Então eu converso com o Pyong ali hoje, solteiro, namorando? Não, eu tô namorando. Assumi um namoro, um relacionamento em abril. Só que eu já estou há muito tempo com essa pessoa. Mas o que eu sempre prezei?
nunca... Essa exposição da internet ou da fama, já comecei a viver a transformação do passo 1 para o passo 2, 3, 4, 5, 6. Do tipo, comecei a me expor na TV, depois no YouTube, os comentários negativos. Então eu já vivi todo esse processo, já estava muito maduro para lidar. Só que eu falei, cara, eu prefiro ter paz. E aí o que ninguém sabe, ninguém estraga. Então fui preparando o terreno, a cabeça dela, tipo, todo o processo assim. Então a gente tava, tipo assim, há muito tempo junto. Faz tempo. Só que eu fui assumir e postar alguma coisa só agora. Porque eu queria ter certeza do relacionamento, no sentido de que eu quero casar, talvez ter mais filhos. Então, eu queria ter certeza antes de ficar postando, porque eu acho muito zoado, assim, instável. Instável demais, assim, entra no relacionamento, sai no relacionamento, entra e posta outro, depois sai, entra e posta. Então eu falei, cara, não enche o saco, ninguém vai saber, vivo minha vida no círculo social pessoal, vou nos eventos junto, mas com cuidado para não ter exposição forçada. E aí quando tava pronto, a gente expôs, assim. Essa é uma parte negativa da fama, você acha? De você, de tudo virar notícia também, às vezes até aquele momento que às vezes você quer deixar mais reservado? Eu acredito que seja uma parte, de certa forma, negativa, mas que faz parte. Foi uma escolha. É uma escolha das pessoas que criam conteúdo, que se expõem, que estão na TV, apesar de ser muitas vezes injusto e as pessoas estão muito dodói da cabeça, né? Com muito ódio, descontando raiva da vida, frustrações da vida em cima de outros famosos. A questão é que faz parte, é uma escolha. Eu que estou me expondo, quero ser famoso, sempre foi assim. Sim. As pessoas querem, são curiosas, tem esse efeito de, eu quero saber quem a Gisele Bündchen, o Leonardo DiCaprio, sabe esse negócio? Só que aí depois transforma isso pra internet. Pô, você viu que fulana terminou, namorou, tá grávido. É normal do ser humano, né? Desde jornal, época da TV Fama, Chique, não mudou nada, só mudou de plataforma, sabe? Então, faz parte. Assim, eu sempre lidei muito bem, eu sou tranquilo em relação a isso. Mas, pô, é triste porque muita gente perdeu a cabeça, sabe? Com a internet, com a fama repentina. Imagina, não é uma coisa que tipo assim, tô há 10, 20 anos na TV, eu sou apresentador. Não. Da noite pro dia, de um ano pro outro, a galera ficou famosa, exposta, vulnerável, e relacionamento. Então, assim, muita gente tá com a saúde mental ferrada. A galera fala muito hoje sobre psicologia e ter acompanhamento. Você acha que é necessário? Você acha importante? Não necessário, mas você acha importante? Principalmente para vocês importante, necessário, cuidar da saúde mental, desenvolver inteligência emocional, porque você está exposto o tempo inteiro, você vai tomar pedrada, porrada, se você estiver fraco, já aconteceu e acontece da galera tirar a própria vida. Então, assim, é obrigatório. Assim, talvez... Aqui não dá nem pra falar que é um negócio do Brasil. Estados Unidos e Coreia do Sul é ainda mais tóxica. A Coreia do Sul fez muitos artistas se suicidar. Eles são muito cruéis na internet, como se nunca tivessem errado, sabe? Todo mundo opina, todo mundo é santo, todo mundo nunca errou, nunca erra. E acaba dando uma pressão em cima de artistas do mundo inteiro. Mas é por isso. Você precisa fazer terapia, precisa cuidar da mente, precisa ter inteligência emocional para lidar, precisa saber separar as coisas do profissional, do pessoal. E você consegue fazer isso? Muito bem. Nenhum momento que tentaram me cancelar, falando que eu traí minha ex, que não esperaram para ver o episódio, só soltaram e acreditaram na fofoca. Aí surgiu o episódio, ouviram que não aconteceu nada, ninguém postou nada. Só detonaram antes de passar o programa. Te deu um desespero ali na hora? Cara, eu penso que eu já passei por pressão muito maior desde a infância. Pra mim, acho que foi tipo, beleza. O negócio importante pra mim é saber que quem tá comigo, quem me conhece, quem tá buscando a verdade, quem quer se aprofundar pra saber antes de julgar, apontar o dedo, tá em paz, tá comigo, eu tô em paz. Eu tava em casa com meu filho, criando ele, 24 horas colado nele, tava jogando tênis, fazendo aula de tênis. Então minha vida pessoal, profissional, minha cabeça sempre foi muito boa, principalmente depois que eu comecei a aprender ferramentas de hipnose, neurociência, programação neurolinguística, eu fui me desenvolvendo. Mas o que me treinou de verdade foi
meus avós e minha vida. Pô, eu vou ficar ligando pra fofoca, que estão me difamando, falando mal, não sei o quê, mas pô, minha mãe indo embora, meu pai falecendo, meus avós com 70 e poucos anos, quase trabalhando 18 horas por dia. Tem coisas mais importantes, ralando 12 horas. Eu comecei minha vida adulta com quase 200 mil em dívida. Qualquer um começa do zero, com o primeiro emprego. Minha família teve que usar meu nome do meu irmão. Ou seja, pressão atrás de pressão. Entendeu? Quando parece que tudo vai desabar, que a família vai desabar, que tudo vai morrer, que a vida vai acabar, que não tem esperança. Ou seja, eu já fui treinado muito. Aí depois foi só melhorando com esse desenvolvimento de ferramentas e autoconhecimento. Então, cara, eu tava vivendo minha vida. Tá engraçado falar, né? Não expunha muito. Eu não fico postando, tipo assim, eu nem opino, nem rebato. Eu tava só tipo assim, hoje tem aula de tênis, hoje eu vou gravar um vídeo, hoje eu vou ficar com meu filho, hoje eu vou lá tomar um vinho e jogar um poker e tal. Então, eu continuei vivendo minha vida a pandemia inteira e fazer minhas coisas. E nenhuma hora você também pensou, vou criar engajamento em cima disso agora. Criar... cara, não, porque é muito bom, né? Esse é o truque hoje. Qual que é o ponto? As pessoas, elas se desesperam muito fácil por causa de uma situação, sendo que é tanta coisa que uma coisa aconteceu, ela é na própria página, as notícias, ela é engolida em poucas horas. Rápido, né? É rápido. É tanta coisa que acontece. Aí um outro artista, não sei o quê. Eu só, ficava. Por quê? Se eu pego e respondo alguém que me criticou, ou se eu respondo essa página, ou eu comento, aí eles tiram print do comentário e o Pyong se posiciona. Bom, aí é outro fogo. Sabe quando você bota lenha? Aí é outro post. Aí dá para outro post de um comentário de pessoa aleatória e fala assim, o que vocês acharam dessa resposta que deram? Aí outro post. Ou seja, você vai revivendo o negócio. Pra mim era tipo assim, ó. Mas você ainda se desilude nesse meio? Tipo assim, pô, certa pessoa tá falando isso, tipo, me conhece, como que foi falar uma coisa dessa ou não? Nada te surpreende nesse meio? Cara, é muito louco, né? 16 anos nesse meio, 11 na internet. Passei por um reality exposto, pandemia, exposição do filho, tudo. Do casamento, dos relacionamentos, tudo. Mas, cara, não me surpreende mais. Acho que o que me surpreendeu foi ver alguns ex-amigos metendo pau em mim no Big Brother. Gente que cresceu desde o início junto, gente que a gente estava junto, que enquanto eu estava na casa sem saber, sem poder me defender, sem estar lá, que meteram o pau e criticaram, sendo que pessoas que eu ajudei, sei lá, quando sofreram acidente, eu que chamei o guincho, eu que ajudei, eu que levei para casa, gente que eu frequentava a casa, gente que a gente fazia as coisas assim, simplesmente por não gostou de algum comportamento e tal, em vez de chamar e conversar. Ou seja, ali foi a primeira coisa que eu, caramba, realmente, acho que pessoas, elas são muito surtadas. E eu já passei por vários problemas de gente surtada, seja em relacionamento, seja ex-sócios, me deram golpes milionários. Então, assim, eu tô bem blindado, assim, sobre a vida. Então, se você pudesse esclarecer uma única polêmica da sua vida, eu ia te perguntar qual seria e o que você gostaria que as pessoas entendessem. A resposta seria, não tem. Cara, não é uma coisa específica. Eu acredito que seria mais saudável, não só para as pessoas em si, para os artistas, se a pessoa, ela, não diria nem empatia, mas desenvolver um pouco de pensamento crítico, analítico, no sentido de ir atrás um pouco da verdade e questionar as coisas. Pô, eu tô julgando e apontando dedos, tacando pedra. E se for mentira? Caramba, será que eu não posso cavar mais um pouquinho para saber a verdade antes de opinar? Porque, por exemplo, uma coisa que, óbvio, né? Existe a verdade, existe pessoas que estão se aproveitando do momento, mas vê o caso do Johnny Depp. Depressão, 50 milhões de dólares em contratos perdidos, 4 anos sumido, poderia ter se matado, para provar na justiça, no tribunal, que quem estava falando mentira, quem estava cagando na cama, quem queria brigar, quem queria sair na porrada era a ex-esposa. Então, assim, 4 anos que destruíram o cara, caiu uma mentira. Então, no meu caso, postou uma fofoca antes de as coisas irem pro ar, meses antes, 1 mês e meio antes. Aí começou o caos. Só que no meio desse caos, eu estava ocupado em cuidar da minha ex-sogra,
que estava em metástase do câncer. Então eu não estava preocupado em, eu vou rebater isso, aquilo. Eu tenho um filho de meses para cuidar, enquanto a sogra tá indo no hospital, e aí, tipo, tá prestes a falecer, e aí no meio desse processo todo, ela faleceu. A gente teve que fazer, tipo, o enterro. Então imagina a cabeça também da minha ex, da Sam. Ela era nova, ela tinha 21 quando teve o Jake. Então as pessoas apontam o dedo e julgam ela como se ela tivesse que ser, tipo, a madura, adulta, sabe? A perfeita. E é mesmo não só com ela, comigo, é com os artistas. Ninguém nunca errou, ninguém nunca erra, ninguém nunca mente, nunca trai. Não que eu tenha traído, mas estou falando, ninguém nunca fez nada errado. E aí, esse negócio de, o que eu falei, né? Qual que seria uma coisa de esclarecer? As pessoas, se elas não tiverem certeza, elas pelo menos refletirem, questionarem, terem um pensamento crítico de tipo assim, putz, se for mentira, eu vou estar prejudicando. E é o que aconteceu comigo. Várias coisinhas, várias fofocas, isso, aquilo. Poxa, tanto que usam muito desse artifício no Big Brother, queira ou não, quando tem pessoas de times contrários, eles pegam, cara, eles fazem uma maracutaia pra pegar trecho, corte e parecer que foi algo que não foi e tenta cancelar e manchar a reputação. Virou um negócio muito louco de time de torcida de futebol, sabe? Sair na mão e xingar e quebrar vínculo com família por causa de Big Brother. Política, é meio bizarro isso. As pessoas estão meio doidinhas assim, né? Mas é isso que eu diria. As pessoas buscarem um pouco, questionar e buscar a verdade antes de julgar e apontar o dedo. Pô, as pessoas julgam demais. O Whindersson passou por altos e baixos, sabe? Nossa, tanta coisa. E ninguém sabe o que aconteceu. Aí mete o pau na Luísa, aí mete o pau na Luísa. Aí ninguém sabe, viveu de fato. Ou seja, você pode procurar, eu nunca me posicionei em nada. Porque Virgínia, eu fiz isso fulano. Mano, por quê? Eu não sei o que a pessoa viveu. Eu não sei o que a pessoa está vivendo. Eu não sei se foi acordado, se não foi, se é verdade, se não é. Quem sou eu para ficar da minha casa e ficar, é isso aí, metendo pau, querendo me posicionar para ganhar audiência. Tanto que, mano, você pode ver, mas conteúdo, pode passar tudo. Não tem um negócio que eu faço posicionamento. Agora, quando o negócio é muito sério, eu chego, posiciono, faço vídeo pontual. Então, teve um momento ou outro que eu tive que fazer um posicionamento por falha de comunicação, mas eu prefiro viver minha vida em paz, sabe? E você acha que esse seu controle emocional tem só a ver com o físico e com estar em dia com a parte física, ou tem muito a ver com o seu espiritual, com tudo que você acredita também, John? Caramba, que pergunta interessante. É uma junção, né? Quando eu falo de saúde mental, bem-estar, saúde física, é uma junção. Corpo, alma e espírito são um só, né? Geralmente quem não tem uma espiritualidade, ou uma fé, uma crença, uma religião, eles trabalham o corpo, né? O físico e o mental. Mas independente disso, é um sistema conjunto. Se você não está cuidando do corpo, dormindo bem, bem nutrido, desregula tudo. Desregula a química do corpo, você fica mais ansioso, mais estressado, você não consegue produzir os hormônios da felicidade, aí parece que você está mal da cabeça, aí fica mal da cabeça por acreditar que está mal, e aí dorme pior, e aí o corpo pira, aí você está comendo um monte de coisa inflamatória, ou seja, é um ciclo que tudo vai se entrelaçando. Obviamente que trabalhar a mente é o que me mantém fixo, firme, mas a base sólida que traz estrutura para toda essa pressão que eu sofri a vida inteira desde criança até agora, até nos últimos anos, é a parte espiritual que eu herdei dos meus avós. Meus avós, eles se converteram, eles são cristãos de igreja presbiteriana, e eu nasci dentro da igreja, tive meus altos e baixos, fui ajudante, fui professor de igreja na escola dominical, depois saí, me afastei, voltei. Então fui desenvolvendo e tendo minhas experiências individuais assim, com Deus, e com Jesus. E aí tive minha conversão real, né? Depois de questionamento, estudar e procurar outras coisas. E isso mantém um alicerce muito forte para mim que, por exemplo, um mecanismo de não ter medo de nada, ou você é meio psicopata, ou tem que ter espiritualidade boa. Hoje eu não tenho medo de morrer, não tenho medo de perder meu filho, meus avós morrerem. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu não dormia, tinha pesadelo com medo dos meus avós morrerem. Porque minha mãe foi embora, meu pai morreu, e meus avós eram, tipo, tudo pra mim.
E aí eu não dormia até 2 da manhã pensando, como é a morte? E se eles morrerem? Então hoje eu tô falando no nível sincero, real, assim. Mas se seu filho morrer, que pequenininho, aí se você sofreu um acidente, cara, eu tenho fé plena, convicção absoluta de que Deus está no controle de todas as coisas, que as coisas vão acontecer no tempo certo e que vai ser o que é para ser. Faço minha oração, cuido da espiritualidade, estudo, leio a palavra, frequento a igreja, tenho minha espiritualidade individual, nada preso a religião, loucura, religiosidade. Mas você faz parte de uma comunidade? Faço, não tão intenso quanto eu gostaria, é mais individual, minha espiritualidade busca, mas faço parte de uma comunidade, uma igreja presbiteriana lá em Alphaville, e eu busco estudar muito, eu quero ter sempre embasamento do que eu falo, por isso que eu estudei loucamente a hipnose. Tem muita gente que fala muita besteira na internet hoje em dia, muita gente, muito seguidor, gente que nunca fez na prática, ou gente que fala besteira sem validar. Então, eu estudei muito, eu estudo muito e vivenciei muito tudo que eu falo hoje. Então, espiritualidade é uma coisa que eu gosto de conversar, sentar, gente com crenças diferentes, com dúvidas diferentes, com religiões diferentes. Cara, eu tô aberto e sempre consigo conversar muito bem com todos os tipos de pessoas. E você traz essa espiritualidade sua para a criação do seu filho hoje, John? Ah, com certeza. O Jake, ele sempre teve uma base, desde o início. Tanto a mãe dele, a Sami, como eu, somos cristãos. Então, a nossa base de criação, nossas crenças, nossa fé, é tudo baseado em Cristo e a Bíblia. Então, ele teve essa base de criação e continua tendo. Então, sempre a gente direciona dessa forma. A gente conhece um Pyong Lee do BBB, das redes sociais, da festa da GK. Tem como ser luz nesse meio, Pyong? Cara, eu acredito que sim. Mas depende muito, porque você tem que estar muito bem. E mesmo você estando bem, seja espiritualmente, mentalmente, é muito mais fácil você ser influenciado pela ambiência. Isso é provado pela ciência, pela neurociência, que a ambiência é o que mais interfere no nível de felicidade, comportamento, resultado de uma pessoa. Então, você consegue ser. Agora, a chance de você ser influenciado, engolido por um meio diferente do seu, das suas crenças, dos seus valores, é muito mais fácil do que você ser. Agora, eu tenho uma opinião muito... Não é opinião, eu tenho umas crenças muito específicas sobre esse assunto e tal. Muita gente teria problema em frequentar ambientes assim, lidar ou conviver com gente de crenças ou religiões e credos diferentes, cara, mas eu não tenho, zero. Eu acredito que tem como você manter sim, ser luz, ter um debate saudável, inteligente, argumentativo. E óbvio que muita gente não tem essa maturidade e simplesmente se ele vê que você é diferente, vai cortar você e tá tudo bem também pra mim. Mas eu faço questão. Foi muito legal ter ido várias vezes na Casa da Barra, tá com o Carlinhos, amo ele, o Lucas, a GK, na farofa da GK, foi muito legal também. Então, assim, não são ambientes que eu realmente são como é a palavra? Condizentes ou que fazem sentido, né? De acordo com minhas crenças espirituais, minha fé, tudo, mas também não acho que seja excludente. Então, quando a gente desliga as câmeras e a gente corta toda essa fama e a gente encontra um Pyong Lee normal. Quem é o Pyong Lee? Na casa dele, com a família dele, como pai? Pyong Lee é um nome artístico. Nem existe nem Pyong nem Lee no meu nome. Meu nome brasileiro, eu sou a primeira geração que nasceu aqui, é Jaime. Pouco lugar eu falo isso. Todo mundo procurar no Google vai ter, mas talvez 3% das pessoas que me conhecem, sabe? E meu sobrenome é Cho, é C-H-O. O Jaime, cara, eu sou um cara muito simples, versátil, fácil de lidar. Gosto de coisas simples, gosto muito de assistir série.
dorama, reality, gosto de comer comida coreana, gosto de pizza, gosto de esfirra, gosto de hambúrguer, gosto de jogar tênis, gosto de jogar futebol, gosto de sair com os amigos, ir pro karaokê, beber, gosto de ir pra igreja domingo, gosto de fazer coisas simples do dia a dia. Com o Jake, eu adoro brincar com ele, adoro condicionar o cérebro dele, adoro ver como ele cresceu bem nessa primeira infância, nesses primeiros 5 anos, a forma como ele se desenvolve, comunica, como estica, cresce, a forma como ele conversa, se expressa, né? E é resultado de tudo intencional que a gente criou, assim, estudei muito antes dele nascer. Na verdade, já estudava, mas foquei na primeira infância. Cara, como pai, eu sou cara brincalhão, divertido, coloco limites, direciono o cérebro, estimulo as múltiplas inteligências. Mas a gente, quando se encontra, que não é muito frequente, eu não moro com ele, né? As pessoas sabem disso, até questionam. Mas por que você foi viajar? Por que você não posta mais com seu filho? Por que você não cuida? Porque sua mãe cuida? Mas eu visito ele de forma constante. E várias vezes que eu visito ele, eu não posto nada, porque eu tô lá aproveitando com ele. Sim. Então as pessoas ficam numa percepção, é o que eu falo, desenvolva um pouco de pensamento crítico, ou saiba antes, caramba, mas e se ele visita e não posta? Sim. Sabe? E às vezes eu posto, só que, nossa, finalmente, só que é um post de 2, 3 semanas atrás que eu postei e quis postar uma foto com ele. Então, como pai, agora como namorado com a Natália, a gente ama as mesmas coisas, faz as mesmas coisas, assiste anime, assiste One Piece, assiste dorama, faz as mesmas piadas, gosta de jogar bilhar, gosta de jogar ping-pong, gosta de sair com os amigos, karaokê demais, karaokê coreano, e comer comida coreana, assar um churrasco. Cara, é simples, dia a dia. Gosto de viajar também, né? Eu acabo viajando meio a trabalho, mas também a lazer. Então, fui pro Japão, aí visitei meus avós na Coreia, já apresentei ela na Coreia. E dá para aproveitar. Aqui, fui na Universal, fui na Epic Universe. E aí agora a gente já veio entregar o evento em Boston para honrar as pessoas que estavam aqui dispostas a ir no evento. Eu vou voltar, vai ter mentoria, vai ter imersão, mas também vou agora no Disney. Então meio que dá para combinar essas coisas. Viajar é uma das coisas que eu mais amo fazer. Viajar. Mas no dia a dia, cara, pedi um jantar gorduroso e botar uma série, um filme e ficar lá horas assim, vegetando. Nossa, cara, eu amo demais. Tudo. É muito bom. Eu gosto de coisas simples assim, gosto de aventura. Uma coisa que eu gosto é aventura. Montanha-russa de 1000 metros, vou. Pular de paraquedas, vou. Pular do maior prédio, vou. Tipo assim, já fez tudo isso? Já. Pulou de paraquedas? Pulei de paraquedas várias vezes, pulei lá em Dubai, na Palmeira, pulei do maior prédio de Las Vegas, que só bota uma cordinha e fala assim, pula. É como se você estivesse pulando pra se jogar do prédio. Aí eu fiz, louco, né? Já, todos os brinquedos radicais, segundo, terceiro maior montanha-russa do mundo lá no Japão. Fui no Legendários, que viraliza esses tempos. Você foi no Legendários? Fui no Legendários, participei. Então, coisa que, tipo assim, é desafio. Vai ter que subir montanha, é trilha, é cachoeira, tem que nadar não sei quanto, mergulhar, é caiaque, é rafting, Cara, esse lado, não sei se as pessoas elas percebem ou têm, mas acho que no dia a dia elas não vão saber. Eu joguei todos os esportes, eu amo esporte, eu gosto de atirar, gosto de fazer arco e flecha, gosto de remar, gosto de jogar futebol, basquete, vôlei, handball, beach tênis, base 4, ping-pong, muito. Carta, a gente joga muito, esqueci de falar. A gente joga muito jogo de tabuleiro, que a gente descobre que é bom, os amigos falam, a gente compra. War. E também, War eu nunca joguei, você acredita? Sério? Porque falou assim, demora muito, eu nunca joguei. Só que, Exploding Kittens, tem vários jogos muito, Código Secreto, e baralho, truco, poker eu jogo toda semana, truco, caixeta, tranca, mano, tudo que dominó, tudo que você tiver de jogo, competição, xadrez, dama, tipo assim, tudo. Eu amo jogar, competir, até no Para o Ímpar. Então eu gosto muito. Pyong, o que a galera que te segue, os seus fãs, podem esperar vindo do Pyong aí pro restante desse ano de 2025? Cara, esse ano especificamente, eu nunca tinha dado abertura e criado algo que as pessoas pudessem aprender comigo à distância. Tinha, de vez em quando, uns cursos e tal, mas tô criando uma plataforma online, uma comunidade online
de assinatura que vai ter conteúdo novo todo mês para a pessoa aprender hipnose, neurociência, vai aprender inteligência emocional, melhorar o sono, tripé da saúde, melhorar os hábitos, ciência dos hábitos. Vai ter toda essa temática que envolve mente, comportamento, performance, produtividade, criação de filhos, cérebro, inteligência, memória, foco. Eu vou colocar tudo numa plataforma que a pessoa vai ter acesso. E esse é um principal que eu quero jogar. Vai ter formação e imersão de hipnose, hipnoterapia, da nossa metodologia vai continuar tendo. Talvez tenha algo aí no streaming em outro país no final do ano. Então, muita coisa para acontecer. Ainda tem umas viagens de palestra, isso, aquilo. Mas meu principal projeto é ajudar as pessoas em relação a desenvolvimento, saúde mental, bem-estar, mente humana. Até pessoas que me odeiam, não gostam de mim. Só quero ajudar as pessoas a não sofrerem, porque meu pai sofreu de depressão e acabou falecendo. E plataforma, os cursos, imersões, palestras, talvez role, né? Com o SEM também, o turnê em Europa, outros lugares. E voltar com o canal. Voltar com o canal. Eu tô preparando para fazer um mês de gaveta para nunca mais parar de postar. Nunca mais, assim, é muito forte, mas fazer um negócio que eu poste diariamente em todos os meus canais, em todas as redes sociais, 6, 7 que eu tenho. Você é muito crítico com as suas produções, com as coisas que você produz ou não? Hoje eu sou bastante, mas estou desligando um pouco isso, porque na época, quando eu comecei, quase eu perdi o timing por ser muito perfeccionista e crítico. Só que eu falei, cara, eu tô demorando pra fazer um roteiro um mês. Aí eu falei, quer saber, meu, vamos do jeito que tá e improvisa. Comecei no timing certo e deixei o perfeccionismo de lado, comecei a executar e sem ser muito crítico, assim. É o que deu certo, cresceu. Legal. É que hoje a competição é muito maior, mas parece ter uma tendência que tá voltando aos vídeos mais naturais, tanta inteligência artificial, tanta edição, tanta informação. Talvez eu volte com os formatos antigos, assim, e pretendo ser menos autocrítico para poder destravar a criação de conteúdo. Legal. Isso trava muita gente. Pyong, qual que seria a sua mensagem, talvez, para um jovem que esteja te assistindo agora, que está assistindo o Gringa Cash, fala, cara, eu também quero isso para mim, eu também quero ser uma celebridade, eu também quero estudar, eu também quero vencer, eu quero ser conhecido. Qual que seria o seu recado, sua mensagem para essa pessoa? Primeiro ponto é que eu vou falar no geral, porque não é para todos. Nem teria esse foco se não for um dom, uma vontade muito grande chamado esquecer um pouco essa coisa de ser conhecido, famoso. Ter clareza, primeiro passo, ter clareza do que você quer da sua vida. No fim. Não, eu só quero ser famoso. Não, tem um fim. Eu tinha um fim. Eu sabia que a fama, ela me abriria portas, me traria oportunidades financeiras para poder ajudar e salvar minha família. Esse era o motivo que você queria a fama. Eu queria sair da vida lixo que eu tinha, que eu parecia que nasceu pobre, vou morrer pobre, endividado. Não, e meus avós 70 anos trabalhando, meu tio também muito bem, sem esperança, e meus 4 irmãos menores vêm do irmão mais velho. Então é uma busca do prazer e fuga da dor. Só que a clareza do que você quer conquistar, todo mundo vai falar no geral, eu quero dinheiro, quero liberdade, quero isso, aquilo. Mas existem outros tipos de variáveis que você precisa parar para pensar no que é importante para você, na clareza. Porque muitas vezes você vê a tendência dos jovens hoje de privarem o Instagram. Exposição demais, você vê, toda hora exposto, é briga, é isso, aquilo, é conflito de família, muita coisa. Então, é clareza de fato do que você quer. No meu caso foi isso. Mas se no seu caso é seguir os passos da sua família ou não, ou ter uma carreira nova, ser cantor, ser empreendedor, empresário, qual que é o ponto? Clareza do que você quer. Segundo ponto, adquirir conhecimento. Mas não só conhecimento à toa, porque muita gente tem conhecimento lendo livro, vendo palestra, estudando demais e tem diploma, isso, aquilo, só que não tem sucesso, é fracassado, é estressado, não tem inteligência emocional, relacionamentos péssimos, tudo. Por quê? Porque ele não entendeu como lidar com a mente e com o ser humano. Então eu falaria, conheça, estude você, a sua mente, então autoconhecimento, mente humana e o ser humano, para você lidar com outras pessoas. Então essa parte de
chama de soft skills hoje. A hard skill seria conhecimento específico. Soft skills é comunicação, lidar com gente, inteligência emocional, liderança. Esses aspectos vão ser mais importantes para você do que o conhecimento específico em si, que vira commodity. Inteligência artificial, ChatGPT, as máquinas vão substituir, tem alguém que faz tudo. O negócio é que você, como ser humano, para lidar como ser humanos e sociedade, é se conhecer, se desenvolver internamente, conhecer a mente e o comportamento das pessoas. Esse seria o melhor direcionamento que eu poderia dar para qualquer início de carreira, projeto, empresa, que tudo vai envolver gente. Funcionário é gente, família é gente, filhos são gente, sócio é pessoa, tudo são pessoas. Então, se não souber lidar e filtrar a gente, vai demorar 10, 15, 20 anos, que era para levar 2. E qual nicho assim, que você acha que hoje ainda falta alguém dominar ali? O Pyong, tem algum que você olha e você fala, eu começaria ali, se você fosse começar do nada hoje? Cara, que depende realmente da clareza do objetivo. É muito específica a pergunta, né? Para o que a pessoa quer. Por exemplo, todos os nichos quase estão explorados. Só que nem todos os nichos têm gente grande, ou fazendo de uma forma boa. Você vai ver que tem de tatuagem, confeitaria, financeiro, criptomoeda, ações, opções binárias, de inglês, de alemão, tem muita coisa. Agora, é encontrar o que realmente é o seu ponto como é que fala? Zona de genialidade, ponto de excelência. Não é que você nasce com isso, mas, cara, eu sou muito bom falando, eu sou muito bom com as câmeras. Nossa, eu sou criativo nos roteiros. Não, eu sou muito bom em tecnologia. Então, pegar isso e potencializar ao máximo, porque hoje, muitas vezes, é tendência micro e médio influenciador ter mais impacto e conversão do que os grandes. Então, ter clareza do que você é bom, pode ser pago para fazer, que as pessoas realmente precisam, que você quer agregar valor, seja com entretenimento, humor, um pouco de alegria no dia a dia, ou um conhecimento, ou ensinar algo. O mundo precisa, você é bom, pode ser pago. Qual que é o último do Ikigai? O mundo precisa, é pago, você é bom. Eu esqueci o último negócio. Mas é um conjunto de fatores, sabe? Para que a pessoa se sinta bem, plena, feliz, preenchida. São muitos, né? Buscar espiritualidade, outras coisas, mas encontrar algo que você é apaixonado. Eu era muito apaixonado por dança break, mágica. Mágica eu era fissurado. Depois TV, depois criar conteúdo no YouTube, depois hipnose, terapia. Eu era sempre intenso e fascinado. Então, se aquilo não te dá prazer, você fala assim, tô fazendo pelo dinheiro. Aí você vai tomar no rabo, porque sua saúde mental vai pro saco. Você vai estar competindo com gente que ama fazer o que tá fazendo. Pode anotar o que eu tô falando. Seja... pelo menos goste daquela temática, ou goste do resultado. Você vai ser bom no que for se você gostar do resultado. Isso me gera muito dinheiro e eu sou muito bom em fazer isso. E seja intencional. Intencional. Intencionalidade é a melhor das coisas. Eu sou muito assim hoje. Vou viajar, não sei, não planejei nada, mas deixa a vida me levar tal. Agora, só que eu tenho uma certa intenção por trás. Agora, na vida tudo foi intencional. Criação do meu filho, aprender mágica, treino de mágica, as viagens que eu escolhi, os conteúdos que eu escolhi, tudo é intencional. Então, Pyong, foi um prazerzaço bater esse papo com você. Obrigado de você ter aceito. Foi muito legal, cara. Foi bem diferente esse bate-papo para mim. As perguntas selecionadas, a forma como você conduziu, foi bem interessante. Foi muito legal mesmo. Obrigado pelo convite, muito feliz de ter cara. você aqui. Estando aqui nos Estados Unidos, se você tem um amigão aqui, pode contar com a gente. Opa, voltarei mais vezes, né? Volte mais vezes. E GringaCast está super feliz de ter recebido você aqui. Obrigado, cara. A gente dá 60 segundos. Você não precisa de usar todos os 60 segundos. Eu sei que você não é muito de olhar para a câmera. Mas eu vou olhar. Mas você pode olhar isso, 60 segundos, para deixar uma mensagem ali eternizada para a galera do GringaCast. Eu basicamente sempre deixo uma mesma mensagem, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Isso é uma verdade que transformou a vida dos meus avós, a minha vida, a vida de muitas pessoas. E isso é o que eu mais quero deixar. Não é um legado meu,
não é nenhum ensinamento, nem nada. Então, independente, assim, de qualquer coisa, assim, dá uma chance de buscar a Jesus, conhecer Jesus profundamente. Então, não é sobre religião que eu tô falando, sabe? É sobre buscar a verdade para saber o que veio antes, o que vem depois, e como tudo isso acaba, e o que é realmente valioso e importante nessa vida. Então, é basicamente isso. Amém. Gente, é isso. Chegamos no final de mais um GringaCast. Muito obrigado pela sua audiência. A gente faz isso aqui com muito carinho, especialmente para todos vocês aí. Mande, espalhe, mande para todo mundo, seus amigos, sua mãe, os haters. E deixa o seu likezinho, se inscreva no canal, porque é muito importante você compartilhar para a gente continuar fazendo um conteúdo de qualidade para vocês. Pyong, mais uma vez, Deus abençoe você, sua família. Também. Que tudo que você venha projetar aí para 2025 e 2026 seja bênção e frutífero na sua vida. Amém, para você também, viu? Tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau, gente.